Um outro tema a ser abordado para vocês é o que compete o tratamento, as doenças do podólogo. Até onde vai o conhecimento do podólogo para tratar as patologias? Vou citar agora aqui para vocês algumas das podopatologias da competência do podólogo. Lembrando que, mesmo que não seja feito uma intervenção podológica, o encaminhamento também é um tratamento. Então, apresento aqui para vocês uma patologia muito comum nos pés, que é o chamado hallux valgo, mais famoso como joanete, o joanete. É da competência do podólogo? Sim, onde ele vai diagnosticar esse desvio do hallux, do dedão, do primeiro dedo, e ali ele vai orientar ao seu paciente a procura por um ortopedista ou um fisioterapeuta, ou algumas órteses para a correção. Então, o famoso joanete é também da competência do podólogo, sim. Assim como as fissuras, aquelas rachaduras que acomete ali a parte do calcâneo, a parte do antepé, a parte de baixo do hallux, do dedão, que incomoda não só esteticamente, como também pode chegar até o sangramento. Compete ao podólogo diagnosticar, fazer o tratamento cabível, seja um desbaste ou uma hidratação ou um spa dos pés, e orientar a procura por outra especialidade, seja um dermatologista, e orientar os cuidados para o paciente estar fazendo a parte dele também em casa. Sabendo que aqui eu já adianto aqui para vocês que aqui vai desde um tratamento que o uso abundante de água, tem que ser usado bastante água, evitar calçados plásticos, evitar calçados de borracha, tudo para evitar essas fissuras. Temos também aquelas unhas, um tipo de unhas deformadas, que muitas pessoas se perguntam por que a minha unha, exemplo, descama, porque a minha unha ela racha no meio, ela fissura, porque a minha unha descola. Tudo isso na podologia nós temos o conhecimento técnico, científico, para melhor tratar, melhor conduzir esse paciente quanto à orientação, à prevenção. E aqui está uma das patologias das unhas, que é a chamada unicoheteropatia, que é aquela unha do dedinho pequeno, do dedo mínimo, que as pessoas olham e falam: eu tenho duas unhas, a minha unha tem um calo, a minha unha são duas no mesmo dedo. Nós podólogos vamos orientar o tratamento perfeito sobre essa patologia, fazendo ali a ficha de anamnese, ali o prognóstico, depois um diagnóstico para o tratamento dessa patologia chamada unicoheteropatia. Assim como nós temos também aquele caso extremo, que é a chamada onicocriptose, que nada mais é do que aquela unha infectada, aquela unha inflamada, que ela já tem até a presença do chamado granuloma, aquela carne abundante, aquela carne esponjosa. É da competência do podólogo, sim, onde entendemos que o uso de antibiótico, de anti-inflamatório, eles não resolvem, porque o agente causador dessa patologia é a espícula, é o pedaço de unha que penetrou no tecido de uma forma muito intensa e que causou toda a alteração do mesmo. Então vamos fazer ali um procedimento chamado espiculaectomia, que é a retirada desse agente causador para resolver todo aquele problema ali no momento exato, e na hora o alívio é imediato. Assim como também nós temos, olhe só, as infecções que eu acabei de citar em vários modelos, em vários graus da unicocriptose, competência do podólogo também. Temos um outro caso também que é comum na podologia,
que são os vírus HPV, chamado mais comum de verruga na parte plantar, onde o podólogo especializado, ele sim também trata dessa patologia, utilizando o laser, utilizando uma fórmula química para neutralizar, cauterizar esses vasos trombosados, tá? Que é chamado a verruga plantar, mais conhecida como um vírus HPV. Nós temos também uma queixa muito grande sobre as calosidades, a esqueratose, que são placas que aparecem na parte plantar e ela acontece, a maioria das vezes, pela forma da marcha do indivíduo ser inadequada e aí forma aquele engrossamento que incomoda, que resseca, que descama. Então nós podólogos vamos tratar essa patologia para que a parte plantar fique toda uniforme, orientar uma outra especialidade, se necessário for para a correção também. Trabalhamos sempre com ação multidisciplinar, mas as calosidades sim, assim como os calos, é da competência dos podólogos. Temos as saliências ósseas, é aquele pé que você observa ali na pessoa por uso de calçado inadequado, ter aqueles dedos chamados dedos em garras, aqueles dedos em martelos. Então, muito confundido com calo, mas não é o calo. Ali são a saliência óssea, deformidades causada pela artrose, tá? Causado por calçados inadequados, vai deformando as falanges e eles tomam esse formato, chamado formato de dedo em martelo. Então o podólogo vai orientar quanto ao uso correto do calçado e encaminhar também para outros especialistas se necessário. Uma patologia também da abrangência do podólogo, neuroma de Morton ou síndrome de Morton. É uma queixa onde os indivíduos têm que acomete entre o terceiro e o quarto dedo, que nada mais é do que uma inflamação de um nervo, e foi descoberto, tá, por Morton, sobrenome de um especialista, e que é uma dor intensa, assim como está aqui mostrando a foto aqui para vocês. O podólogo, ao diagnosticar, ele vai encaminhar para um cirurgião, para que o cirurgião faça uma análise para ver se é um caso cirúrgico ou um caso de passar algum tipo de medicamento para desinflamar. Mas também sim, ali o podólogo faz essa intervenção em orientação e encaminhar. A onicocriptose, já citada em vários graus, ela pode ser unilateral ou ela pode ser bilateral, cabendo o podólogo a fazer o procedimento correto para reparar rapidamente esta ferida. Onicoatrofia, aquela unha que sofreu um trauma, seja de um objeto caiu em cima, seja de uma pisada, um tropeço, e ela ficou atrofiada. E aí o podólogo, ele vai fazer uma análise para ver se essa atrofia ofendeu a matriz da unha, levando a uma deformidade, digamos assim, eterna. Uma deformidade que não tenha jeito se afetou próximo à matriz. Então é chamada onicoatrofia. Existe também a onicogrifose, aquela unha bem espessa, aquela unha bem grossa, uma unha também chamada com aparência de bico de papagaio, que acometem mais os idosos, e aí o podólogo ele vai fazer uma intervenção através dos seus aparelhos, dos seus instrumentos, levando essa unha para uma aparência bem melhor, tratando e até mudando o formato desta unha. Então essa patologia onicogrifose é o tratamento também podológico. Aqui está a espiculaectomia, uma intervenção podológica retirando essa espícula que causa toda a infecção do tecido através dos instrumentos perfurocortantes que podem ser
descartáveis ou podem ser esses instrumentos nuclear. Muito comum, gente, unicofose. Aquela calosidade acumulada no sulco ungueal, aquela calosidade acumulada no cantinho da unha que causa uma tensão muito irritante. Aquele cantinho duro que não inflama, mas que dói, que incomoda. Então, vamos fazer a intervenção de retirada destas células mortas com aparelho esterilizado, com aparelho afiados, removendo, desobstruindo todas essas laterais para dar o bem-estar, o conforto do seu paciente. Olha o descolamento da unha. A minha unha descolou. Nem toda unha descolada significa que o agente causador é o fungo. Não, é a chamada unicólice, que é uma das patologias, que é o descolamento da unha, que pode ser causada desde um medicamento para algum tratamento orgânico, tá? A uma pancada insistente ali, aquela pancada repetitiva, ou até mesmo a um estresse. Isso mesmo, o estresse leva o descolamento da unha. Então, essa patologia confunde muitas pessoas, achando que todas as unhas descoladas têm como agente causador os fungos, e não são, tá? São os fatores que eu acabei de mencionar. Olha a Unicorrex. A Unicorrex é o quê? É aquela unha cheia de estria, aquela unha que tem umas fissuras, umas rachaduras, também voltada o agente causador a uma doença orgânica. Seja um regime para emagrecimento, tá, inadequado, seja um estresse, seja uma falta de alguma vitamina no seu organismo, a unha, gente, reflete tudo. Então, essas patologias, a unicosquísia é a descamação por capas das unhas. A unha está soltando aquela capa, descamando. Então, essas patologias que eu estou citando aqui para vocês, ela tem muito a ver com o sistema imunológico do indivíduo. Então, por isso que a podologia ela invade, tá, com todo o respeito, e é da competência área da medicina para entender todo o sistema metabólico do indivíduo, porque se o sistema metabólico do indivíduo está comprometido, as unhas também vão estar, porque as unhas nada mais são do que uma pele endurecida, uma pele que tem sentimento, uma pele que sofre quando algo no organismo está errado. Uma outra patologia nos pés, infecção, tá, fúngica, seja na unha, a chamada unicomicose, ou seja interdigital, entre os dedos, aqueles fungos, aquela chamada frieira, aquele pé de atleta. Então, o podólogo, ao diagnosticar, ele vai entrar com o tratamento, a intervenção da remoção das partes afetadas, como também indicar um dermatologista a cuidar como ação multidisciplinar para eliminar, porque são infecções fúngicas que agridem muito a unha e a pele, podendo levar a sérios ferimentos, e é uma porta aberta para uma infecção de um vírus, de uma bactéria, e é muito sério. Então, aquela simples frieira, aquela simples unicomicose, levem a sério, porque tem que orientar aos pacientes quanto ao cuidado correto. Metatarsalgia, olha aquele salto alto que muitos gostam de usar, afeta mais a parte feminina por conta de a elegância, o uso por conta de um uniforme da empresa, tem que se usar por conta de postura também, onde eleva muita parte do calcâneo, produzindo um impacto, o peso para o antepé, para a frente dos pés. Então acontece a metatarsalgia, as dores na parte da cabeça dos metatarsos. Então o podólogo ali vai orientar quanto aos cuidados e ao uso adequado do seu calçado, assim como a fascite plantar. Na parte plantar nós temos um músculo muito importante chamado fáscia.
A fáscia é esse músculo importante que passa no meio do pé, que quando os nossos pacientes utilizam um calçado inadequado ou sofrem uma distensão muscular, ela inflama, causando uma dor terrível, e aí tem que entrar com medicamento para desinflamar e fisioterapia também para eliminar esta lesão. Um outro também, uma queixa muito grande é sobre o esporão de calcâneo. Muitas pessoas sentem aquele desconforto na parte do calcanhar e muitas vezes passa a mão, observa, o podólogo olha e não tem nada na epiderme, nada na pele que justifique, nenhum espinho, nenhum vidro. E aí o problema está interno, está nos ossos, perfurando ali toda a cartilagem, o músculo, ligamentos e aí causando uma inflamação. Então, esse é o chamado esporão de calcâneo, que é uma inflamação no calcanhar. Ao ser diagnosticado, tem que entrar com os medicamentos recomendados pelo médico e fisioterapia também. Então, é uma das patologias